Vamos começar? Existe um melhor método de estudo, aquele que vai te fazer aprender mais e, consequentemente, passar mais rápido? Muito provavelmente existe, mas nós vamos conversar nesse vídeo agora se faz sentido a gente pensar nisso, se faz sentido a gente imaginar um melhor método para todo mundo. Então segura sua mão, vê o vídeo até o final, vamos falar sobre técnicas de estudo e se eu te ajudar, se eu conseguir trazer luz aos seus estudos, aí sim, você deixa o seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que está nessa jornada e está meio perdido sobre as diversas formas de estudar. Bom, a ideia desse vídeo aqui surgiu de uma publicação que eu vi, não vou especificar muito se era aluno, se era professor, se era dono de curso, mas uma pessoa advogando em favor dos flashcards. E eu sei que você já viu a minha thumb, que eu falo para você não usar flashcard, só que aquilo é só um bait. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui para bater nos flashcards. Se você adora, se você usa, se funciona para você, continue usando. Porque o que me incomodou nessa publicação que eu vi foi a pessoa falando, dando a entender que era o melhor método, que só assim você conseguia passar rápido no concurso e que todo mundo deveria usar, que quem não conhece o Anki tá perdendo e papapá, papapá, papapá. De novo, eu sei que nas redes sociais a gente briga por atenção, eu sei que tem estratégias de marketing ali por trás, mas o que me incomodou nessa publicação, e em qualquer publicação, em qualquer fala nesse sentido, é a gente pensar que existe a possibilidade de a gente predeterminar um método que é o melhor de estudo e que ele vai valer para todo mundo. Porque nós somos pessoas totalmente diferentes. Eu vou dar exemplos práticos, reais para vocês entenderem. Tem o professor Júlio César Almeida, que tá lá no Instagram, cara que se destaca, é excelente em provas orais e ele é procurador da República. E o que mais me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo a história dele, se eu não me engano deve ter lido no blog dele, ele falando que ele foi aprovado, cara é procurador da República, um concurso extremamente difícil e ele foi aprovado sem fazer questões. Se eu tiver cometido algum erro aqui sobre a história, é claro que vocês têm que confiar muito mais no que está escrito por ele, estou falando que eu lembro de cabeça, mas se eu não me engano ele usava um método que ele revisava todo o conteúdo usando o vademecum, usando a lei seca. Ele fazia diversas anotações no vademecum dele que ajudavam ele a lembrar todo o conteúdo da maneira que ele ia lendo ali a lei. E aí, aquilo fez com que ele fosse aprovado e foi um método que funcionou muito bem para ele. Cara, quem sou eu para chegar e falar que ele está errado? Primeiro que funcionou, ele foi aprovado assim. Segundo que ele sabe melhor do que qualquer pessoa que funciona para ele. Só que para mim, pensando com a minha cabeça, com os meus olhos, a primeira vez que eu vi isso eu falei, que doideira! Como que o cara conseguiu fazendo isso? Sabe por que eu penso isso? Porque para mim, para minha preparação, o que fez toda a diferença, o que me colocou no jogo mesmo, o que me deu condições de brigar por uma aprovação e de ser aprovado, foi justamente fazer questões. Tem lá no meu Instagram, tem aqui no canal, tem no Instagram dos outros, lá no Aprovados a Bem, contei a minha história já várias vezes e eu sempre marco isso como um amigo meu, que a gente estudou na mesma sala na faculdade, ele começou a estudar antes, foi aprovado antes, como uma vez ele estava me visitando no Rio e falou, João, eu acho que você devia começar a fazer questões, isso vai te ajudar, e para mim foi o divisor de águas, porque às vezes eu sabia muito sobre o assunto, mas eu não estava acostumado com a forma de cobrança das bancas e às vezes eu errava, eu resolvi uma questão, não entendia direito aquele tipo de cobrança, errava e quando eu lia nos comentários eu falava, cara, mas eu sei disso, como é que eu errei? Entendem que o Júlio César tá mais certo ou tá errado? Não, o errado sou eu, João, se eu quiser pegar o método do Júlio César e aplicar para mim, que não iria funcionar. E eu também estou errado se eu quiser que o Júlio estude como eu estudei, fazendo questões que foi um negócio que funcionou para mim. A ideia que eu quero passar com você nesses vídeos, de novo, a thumb tá aqui só para prender a sua atenção, porque eu sei que tem muita gente que gosta dos flashcards e gosta do Anki. Não é que você tem que ser um defensor dele e achar que aquilo é bom para todo mundo. É lógico que você pode sugerir. Diversos alunos já me mandaram mensagem no Instagram, professor, se eu conheço o Anki, vai lá dar uma olhada, eu acho legal. Não tô falando disso. Quando você tem uma coisa que você acha legal, eu acho muito legal da sua parte mesmo, muito bonito. Querer que outras pessoas conheçam também, que pode ajudar. O problema é quando você presume que aquilo é o melhor de todos, só isso funciona e só aquilo funciona para todo mundo. Tempos atrás eu estava lendo um estudo que nem pensar a gente pensa de maneira igual. A maioria das pessoas pensam com uma voz na sua cabeça, mas tem uma parte pequena da população mundial que pensa com imagens. Olha só como é que a cabeça dessa pessoa funciona de uma maneira diferente. Não tem como a gente estabelecer que um método de estudo é muito mais eficaz que o outro, que é melhor que o outro. Existe aquilo que funciona melhor para você. Vou dar outro exemplo. As pessoas agora, de uns tempos para cá, começaram a demonizar o estudo passivo, né? Você não pode só ler, que isso não funciona. Cara, isso é o
o método que melhor funciona para mim. Eu adoro livro, eu adoro ler livro. Eu lembro, às vezes eu me pergunto alguma coisa sobre algo que eu li num livro e tal, e às vezes eu lembro assim, nossa, eu lembro disso, que estava naquela página assim, no cantinho, e eu lembro demais das informações. Para mim funciona demais. E aí, tô falando essas coisas também, até por isso que eu não tô querendo entrar em detalhes sobre esse anúncio que eu vi, para não identificar a pessoa e tal, porque eu acredito que ela não fez por mal. Porque às vezes eu me pego também fazendo isso, querendo passar para as pessoas o meu jeito de estudar como se isso fosse resolver. Outro dia eu estava conversando com o pessoal lá da UFG, pessoas que se preparam para outros concursos ainda, e a pessoa me perguntou, tô pensando em ver de videoaulas, e aí eu fiz exatamente isso que eu tô criticando. Falei, não, cara, não fique estudando só com base em videoaulas, não. O tempo que você leva para aprender o mesmo assunto, vamos supor, controle de condicionalidade, você vai precisar assistir 10 horas de videoaula. Você não vai demorar 10 horas para ler um capítulo num bom livro. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí a pessoa com toda humildade me respondeu assim, falou, João, mas é que eu já testei. Eu leio, eu demoro muito mais tempo que isso para ler, e nas videoaulas eu ainda tenho uma coisa, eu tenho uma memória tão boa, eu sempre fui assim. Eu vejo o filme, eu lembro daquela fala específica que aconteceu naquele ponto do livro. Então, quando eu vejo uma videoaula, eu lembro de tudo que o professor falou. Então, para mim, tem funcionado melhor. Inclusive, esse cargo que eu ocupo hoje e tudo mais, eu passei assistindo videoaula. Olha só, eu cometendo o mesmo equívoco que eu cometei de achar, é uma tendência natural que a gente tem, de achar que o que funciona para mim vai acabar funcionando para os outros. Então, o que eu quero que vocês peguem desse vídeo é o seguinte, é legal quando as pessoas te indicam, que seja o Anki, que seja ler, que seja uma videoaula, que seja um PDF, mas você sempre tem que parar e analisar o que funciona para você, e é testando mesmo. Seja uma videoaula, pensa depois, cara, será que eu consegui memorizar bem, entender o que está falando aqui? Ou assim, leia um PDF, eu não gosto de PDF. Por que eu não gosto de ler PDF? Eu gosto da experiência de ler um livro físico, pegar o livro, folhear ali. Então eu prefiro não ler pelo computador, não ler o PDF. Já tentei por tablet, já tentei o Kindle também, que a minha esposa tem, mas para mim é o livro físico que funciona. Talvez para você vai funcionar o Anki, talvez para você vai funcionar a questão, talvez para você vai funcionar a videoaula. Eu sei que é muito mais fácil a gente chegar para alguém e falar assim, me fala aí o método que funciona, me dá o passo a passo aqui, que a gente meio que terceiriza essa obrigação. Se olhar para você mesmo, testar, ver como você memoriza melhor, dá trabalho, mas é o melhor caminho. E é sempre o que eu falo para vocês. Não fica atrás de soluções prontas, não. Você tem que se conhecer, testa como é que você faz. É lógico, você não precisa inventar a roda, né? A gente pegar o que funcionou para outras pessoas são bons caminhos, né? Vou testar esse método aqui, vou testar esse método que funcionou para tal pessoa, talvez a gente funcione igual. Mas se não funcionar, você não precisa ficar se forçando aí do lado deles, não precisa se forçando aí pelo mesmo caminho. Talvez o seu caminho seja outro, você só precisa se testar o tempo suficiente. Beleza? E para você que está nessa jornada, está estudando firme, eu preciso mostrar para vocês a plataforma que a gente está construindo junto, que ainda tem muito que melhorar, tá muito boa ainda, vão entrar muitas funcionalidades ainda e que em breve será uma plataforma muito mais robusta, mas que já pode te ajudar a ter o seu controle total sobre os seus estudos. Estou falando de joaomarceloliveira.com.br e eu sinto que eu tenho mostrado pouco aqui a nossa página inicial. Aqui a gente pode, a gente tem uma comunidade que é para reunir os alunos que estão focados mesmo em estudar, que não querem ficar se preocupando com boatos, a gente criar um ambiente mesmo que as pessoas se ajudam e se levam para frente. Então a gente tem aqui logo na página inicial as novidades da comunidade, tem aqui o nosso calendário de próximos exames para você ficar de olho, não perder as datas aqui, tem o nosso painel de ferramentas que você já pode aqui, vocês acessam o canal do YouTube, mas no caso vocês já sabem, né, até porque vocês estão me vendo aqui no YouTube, o Destrava Procuradorias, e aqui tem também os conteúdos para quem quer estudar junto comigo. Você pode se tornar um aluno da mentoria da GU, que já está com turma aberta, turma 1 em andamento, ou assinar sua plataforma e aí você vai ter acesso a todas as nossas funcionalidades aqui na barra de ferramentas. Tem o Destrava Procuradorias, que é com as informações sobre os principais concursos de procuradoria do país, o calendário para você aqui, fazer o planejamento dos seus estudos, semana a semana, acompanhar aqui, como é que está indo com as suas atividades e subir o seu painel de desempenho e também fazer aqui o monitoramento dos seus simulados. Esses disponíveis e realizados já é um spoilerzinho de uma nova funcionalidade que está em teste, mas aqui você já pode acompanhar a sua evolução de um aluno aqui que pode melhorar aqui, mas não tem problema. O negócio é a gente identificar como é que você está indo em cada uma das matérias para saber onde você precisa dar mais atenção para os seus estudos. Beleza? joaomarceloliveira.com.br. E agora, vocês já estão acostumados, né? Vou dar uma olhada aqui no YouTube, o que vocês estão falando para vocês não ficarem
conversando sozinhos aqui. Cara, e hoje eu nem vou responder propriamente um comentário, não quero mais destacar, depois eu vou escrever a minha resposta aqui, o que eu acho sobre o assunto, mas o Lewis Hamilton já é aqui figurinha carimbada no nosso canal, de vez em quando ele deixa assim os comentários dele, e o que me chama a atenção é que ele é um cara que eu gostaria muito de ter uma conversa presencial. Fica elogio eu e você, Lewis Hamilton, que sempre quando eu falo as coisas, além dele ser muito respeitoso, ele tem uma característica que eu acho muito legal, ele costuma olhar as coisas pelo outro lado. Eu fiz um vídeo aqui sobre a reforma administrativa, esse vídeo aqui específico é sobre o estatutário temporário, algo que o deputado Pedro Paulo, que está coordenando o grupo de trabalho sobre a reforma administrativa acabou adiantando. Eu não gosto da medida, não acho legal. Eu vi que o Pedro Paulo aqui fala que ele tem uma outra forma de encarar um tema e eu achei muito interessante. Primeiro, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, então é algo que eu vou considerar assim. Não sei se isso mudou a minha opinião, mas eu gostei de ter contato com esse outro lado. E algo que me chamou a atenção é que já tem diversos comentários que ele falou, vou explicar aqui o que eu acho pensando pro outro lado. Eu acho muito legal mesmo. E mais, você vê que aqui o Vinícius começa a conversar com ele e o assunto se desenvolve de uma maneira muito respeitosa. Eu me orgulho muito, já falei isso algumas vezes, eu acho que eu tenho seguidores muito bons, inscritos muito bons aqui no YouTube, seguidores lá no Instagram, que são pessoas muito qualificadas, que conseguem ter uma conversa. Eu não vejo as pessoas se ofendendo. Então, Lewis Hamilton, eu vi que seu assunto aqui é um pouco mais complicado, eu quero ler um pouco mais calma, pensar, vou deixar minha opinião aqui também no seu comentário, de acordo com o que você falou, mas eu queria te agradecer, acho muito legal mesmo, e de verdade, gente, qualquer pessoa que tiver aqui um comentário, que às vezes destoa que eu tô falando, nem que seja para falar assim, João, acho que você falou uma grande besteira, mas tem que falar por quê? Por causa disso. Esse é o meu pensamento, a gente aqui tá junto para estudar, para aprender e para evoluir juntos. Vocês podem dar uma olhada, tá na descrição do meu canal, que a gente tá aqui para eu aprender junto com vocês, não só para eu ficar passando as coisas que eu acho que eu sei, né? Porque na verdade a gente nunca sabe o suficiente sobre nada nesse mundo. Então em breve aqui vou dar uma lida com calma e aí eu incentivo todo mundo, sempre que vocês quiserem, pode deixar a opinião de vocês, eu gosto muito dessa interação com vocês. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.